Meu caro internauta, Deus abençoe a sua vida, as nossas vidas. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, bacharel em teologia pelo Seminário Presbiteriano do Rio de Janeiro, membro da Igreja Batista. Continuando uma série de reflexões e mensagens nas cartas do apóstolo Paulo, eu gostaria de compartilhar a carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 4, que diz assim: Regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Em outras versões, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses é uma carta espetacular e extraordinária e tremenda. Paulo estava num contexto de prisão, provavelmente lá no cárcere, no calabouço em Roma. E a carta aos Filipenses é a grande carta da suficiência e proeminência em Jesus. É a grande carta da felicidade e da alegria. Filipos, anteriormente chamada de Crênides, e depois fora chamada de Filipos, em homenagem a Filipe II da Macedônia, pai do grande conquistador Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno. Era uma colônia militar romana, um entreposto, um quartel-general do Império Romano, uma colônia romana, lá na Ásia, em particular nas cercanias, ou melhor dizendo, nas cercanias da Macedônia. Filipos, com certeza, é grande carta da alegria do apóstolo Paulo. Essa palavra alegria, ela ocorre de 14 a 16 vezes em Filipenses, do grego chairen, ou charis. Paulo escreveu esta carta, dileto ouvinte, quando estava preso em Roma, provavelmente na década de 60 depois de Cristo, ou Anno Domini, com 3 propósitos principais: agradecer a oferta enviada pelos filipenses por intermédio do irmão Epafrodito, e consolo e encorajamento aos cristãos que estavam sofrendo perseguição e tribulação sob o Império Romano, e convocar os irmãos a viver a vida cristã e a unidade cristã, a unidade da igreja. Fala também do grande serviço. Ele chama aí que ele é escravo ou servo, da palavra grega doulos ou doulos. Nós aprendemos com Paulo aí em Filipenses que orar, buscar a Deus, servir a Deus e ao seu reino, produz alegria, felicidade e contentamento. O apóstolo Paulo também diz ainda que a igreja é o corpo de Cristo, é o povo de Deus, ou como ele diz lá no original, no grego clássico, somatos tou Christou, o corpo de Cristo, que é o cabeça ou a cabeça da igreja, e nós somos
parte do corpo, unidos, engendrados. Fala também que a sua prisão contribuiu tremendamente para o progresso do Evangelho. Fala também da grande alegria, e a prisão foi uma motivação, um mote para o crescimento espiritual dos irmãos. Fala da firmeza da fé, da unidade, harmonia e fraternal trabalho em conjunto. Fala da intrepidez contra os inimigos da fé. Fala também ainda, nós aprendemos com Paulo em Filipenses, que os nossos problemas e sofrimentos e dificuldades não devem ser usados como desculpas para não evangelizarmos ou viver a unidade em Cristo ou a vida cristã. Tais tribulações são partes inerentes do Evangelho da cruz. Aquele que leva a sua cruz deve seguir, disse Jesus, que nós iríamos padecer perseguições e tribulações por viver o Evangelho, por pregar o Evangelho, por testemunhar, martírion, testemunhar desse Evangelho. Deus, quando nos chamou, Ele nunca disse que a vida cristã seria fácil ou um mar de rosas. Muito pelo contrário. Mas, como diz um saudoso pastor da PIB de São Gonçalo, de saudosa memória, meu ex-pastor, Mauro Israel Moreira, que escreveu o livro Chega Junto, da primeira igreja batista em São Gonçalo, morrer por causa do Evangelho, morrer por Jesus, pelo reino, era um luxo, e eles viviam e se alegravam pelo morrer, dar a sua vida pelo Evangelho e por Jesus, era um luxo. Era o suprassumo da vida cristã. Mas Ele nos garante que sempre Ele estaria conosco. Outra coisa que eu aprendo do texto em Filipenses, ensinos de Paulo, é o que Deus espera de nós, que nós sejamos firmes na fé, unidos no trabalho, corajosos, intrépidos, valentes contra os inimigos, contra aqueles que perseguem e são contra o Evangelho. Em outras palavras, aquele que prega o Evangelho não deve ficar triste quando passa perseguição, porque ele está morrendo por uma causa nobre, elevada, sublime, que é o reino de Deus. Eu também entendo e aprendo com o texto em Filipenses, Paulo nos ensinando, em situações de ansiedade, preocupações e medos, Paulo nos ensina a sua carta aos Filipenses, aos crentes de Filipos. Ele nos ensina, apesar e a despeito das perseguições, por causa do Evangelho, de viver e testemunhar este Evangelho, ele nos ensina a termos alegria. Então, Filipenses é a carta magna da igreja e de Paulo da alegria. Paulo estava preso, passou necessidades, dificuldades, adversidades atrozes, mas tinha e mantinha alegria, porque a sua confiança estava depositada em Deus e não
nas circunstâncias. E fala também da unidade da igreja, do perigo da ameaça, da desunião que ameaça a igreja. Causas e consequências da desunião. Poderíamos enumerar aqui. Projeção pessoal, né? Filipenses 2, versos 3 e 4, ele fala: nada façais por partidarismo ou vanglória. Alguns irmãos faziam coisas na igreja por ambição, egoísmo, jactância, vaidade, vanglória, facções, divisões. Nós aprendemos também, Paulo nos ensinando aos crentes de Filipos, aos filipenses, que o orgulho, a vaidade, a jactância, o ufanismo, o egocentrismo são causas de nossos conflitos na igreja. E ele apela então para a humildade, para a solicitude, para a unidade, né? Do hebraico echad, união. A unidade da igreja emana da sua união com Cristo. Esta unidade é atacada pelos inimigos, a carne, o mundo, o diabo, o egoísmo da igreja, dos crentes. Por isso, Paulo nos orienta, Paulo nos adverte que o crente, que o cristão, que o servo de Deus, ele deve lutar para preservar o espírito de unidade, de união, koinonia, comunhão na igreja. A unidade da igreja. Precisamos reconhecer a nossa unidade em Cristo. Precisamos viver em paz uns com os outros. Trabalharmos juntos, chorarmos juntos, nos alegrarmos juntos, ficarmos felizes, contentes juntos, sofrermos juntos. Por isso, cada crente deve, volto a repetir, viver esta unidade, encarnar esta unidade. E precisamos viver em paz, em harmonia uns com os outros, desenvolvendo a união, a comunhão, a unidade no seio da igreja. Lembrando sempre que é a unidade da igreja, ou da família espiritual, que é a igreja do Senhor, é algo agradável ao Senhor. Ele fala também, concluindo, do Espírito, do exemplo de Jesus. Jesus é o nosso exemplo por excelência. Ele representa uma exortação, um modelo, um referencial de unidade. Como a Trindade, por exemplo, Pai, Filho e Espírito Santo, numa comunidade, numa comum unidade, uma união perfeita, harmoniosa, coesa, que é a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Humildade. O mandamento do apóstolo Paulo aos crentes de Filipos, aos irmãos filipenses: tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Capítulo 2, verso 5. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
não há lugar para partidarismo, não há lugar para descontentamento, não há lugar para coisas que desagradam, que traz para a igreja, o seio da igreja, que possa prejudicar esta unidade. O mesmo sentimento, do grego aí a palavra sentimento, e Filipenses 2, verso 5, a palavra é fronel ou fronel, e também é patos, simpatein, paixão, ser simpático, ter o mesmo sentimento, a mesma sintonia de amor, amizade, fraternidade, união, unidade. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, Filipenses é a grande carta da alegria e da unidade da igreja. Como um corpo, cabeça, tronco, membros. Uma harmonia perfeita, anatomicamente falando, a igreja, que somos nós, os membros deste corpo, no qual Cristo é o ou a cabeça da igreja, deve andar junto, comungar junto, comer junto. Esse ideal de companheirismo, de fraternidade cristã, deve nortear a vida da igreja. Que Deus possa nos abençoar, caríssimos irmãos e irmãs, dileto internauta e ouvinte. Que Deus possa manter em nossas igrejas esta unidade e esta alegria que Cristo quer em cada igreja e cada um de nós. Que Deus abençoe. Amém.